Estamos iniciando pela tua Rádio São Francisco mais o programa Vitrine de Negócios. Programa de todos os sábados e que tem aqui o oferecimento da CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Faça a sua transformação também. Venha para o Cicobi Vale do Vinho. Sábado 19, sábado de aleluia. Beverly, bom dia. Muito bom dia, Cuiabá. Muito bom dia, nossa convidada especial. Como você está? Maravilhosamente bem. Como vocês passou a semana? Também muito bem, Cuiabá. Uma semana mais curtinha, né? É verdade. E o que mais lhe impactou durante a semana? Eu acho que todos os olhares se voltam pelas celebrações, né, da Semana Santa. É impossível a gente negar a fé, a religiosidade, o quanto a gente fica um pouco mais introspectivo. Acho que nessa semana, entre outros tantos assuntos que a gente poderia eleger, eu elegeria esse, Cuiabá. É verdade. E como as pessoas estão se ausentando de Caxias do Sul, né? Impressionante sim, a demanda do pessoal para o litoral. Uhum. Até porque segunda-feira é feriado também, né? Também. É um longo feriado para quem gosta de feriado, né? Mas, falando em feriado, Beverly, quem que tu preparou para nós hoje aqui nesse Hoje feriado? nossa alegria de receber aqui a sócia, né, da franquia da Escola do Mecânico em Caxias do Sul, recentemente inaugurada, a Franciele Calgaro Amaral, que já está aqui conosco, né? Muito bom dia, Franciele. Muito bem. Bom dia, Cuiabá. Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Prazer nosso tê-la aqui. Um prazer é meu compartilhar com vocês esse momento. Que bom. O Vitrine de Negócios que trata, que via de regra, de pessoas que construíram, fizeram história e passam a ser hoje referências, né, ou inspiração, mas quando os assuntos dessa natureza que nós vamos tratar hoje também são trazidos, eles vêm em boa hora, porque isso é uma inovação. Me parece que nós passamos quase 150 anos da nossa sociedade aqui, criando formas de você avançar em algumas áreas, de pai para filho, ou então na experiência, você entrava lá como não sei o quê, né, e evoluía. E agora nós ganhamos, então, alguém que percebeu que se faz necessário também nesse segmento uma escola, não é? Um formato, um desenvolvimento. Como é que começou isso? Bom dia, mas que prazer tê-la aqui para nós tratar desse assunto especificamente. Muito obrigada. Esse projeto surgiu por uma dor, né? Uma dor da falta de mão de obra no segmento automotivo aqui em Caxias. Lá na ponta. Sentiu a percepção? Lá na ponta. Uhum. Eu já trabalho com ferramentas automotivas, tenho a Ferramentas Amaral aqui em Caxias do Sul e faço esse atendimento bem próximo ao mecânico dentro das oficinas, né? E percebi que muitas oficinas têm grande potencial, mas os proprietários não conseguem alavancar por conta dessa falta de mão de obra. Que, aliás, não é só no automotivo, né? É em todos os setores. Várias áreas. Uhum. Né? Então, eu conheci a Escola do Mecânico através do Fantástico e comecei a acompanhar a trajetória da Sandra Nali, que fundou essa escola. Né? Há muito tempo? Foi em 2010 que ela fundou. Já estamos falando de 15 anos atrás. 15 anos atrás. E ela foi mecânica aos 14 anos, né? Participou de um curso de mecânica aos 14 anos e ingressou nessa área. E, por sinal, eu também fiz mecânica aos 14 anos no projeto do Prosepa, do 12º Batalhão da Brigada Militar aqui de Caxias do Sul. Me identifiquei muito com a história dela, com a escola, né? E quando essa dor apareceu para mim, eu fui em busca da escola dela. Então, entrei em negociação, conheci o projeto. Aí, tive contato ali com a Milene também. A gente começou a conversar, a falar sobre a importância. Ela me trouxe pontos positivos que eu deveria, sim, ir atrás, porque gera um medo, né? De trazer um negócio, uma franquia. Todo negócio tem que fazer um FOFA, né? Que é forças, oportunidades, fraquezas, ameaças, ou seja, para contextualizar isso, né? Isso aí. Então, a Milene também tem uma bagagem enorme no setor automotivo. Então, a gente se aliou ali e foi a São Paulo para conhecer a escola, ver como funcionava tudo. E já voltamos com o negócio fechado e colocamos a mão na massa aí para tocar esse negócio, arrumar a estrutura
E está aí Muito hoje, bem. foi inaugurada dia 15/4. A gente acompanhou, né, até motivou para que nós pudéssemos encontrar um espaço na agenda do Vitrine para que nós pudéssemos conversar como estamos fazendo. Mas Michele não, Franciele. Franciele, uma das coisas que chama a atenção é de que era um mercado literalmente um pouco desassistido, porque nós até falávamos em algum programa atrás, e num programa atrás de sábado passado, com o presidente do SAMAI, né, quando ele dizia da importância da regulamentação, né, João S. do João S. E aí, uma das coisas que ficava para a gente entender isto é de que a escola de mecânico veio para atender duas pontas, né? A de mão de obra, né? E tu gerando aqui na mão de obra, você está gerando profissão, né? Tu está acendendo uma luz ou gerando uma oportunidade de alguém que não consegue eventualmente trabalhar na área porque não conhece nada e tal, né? E por outro lado, as empresas que estão carentes de gente para ajudar, porque elas podiam gerar muito mais serviço, né, no seu dia a dia, sua produtividade, mas às vezes por falta de pessoas não o tem. Até porque para tu formar um mecânico na empresa, segundo informações que eu fui colher ontem mesmo, aliás, quinta-feira, sobre isso, o pessoal disse que leva 3 anos para você ter coragem de largar o carro na mão de alguém. Exatamente. Ele tem muita tecnologia embarcada e tem muitos detalhes ali que tu tem que cuidar, a questão do motor, né? Então, esse curso ali, ele é de 6 meses, mas o aluno ele sai preparado. Quantas horas em 6 meses você disponibiliza para o aluno? 6 Ai, meses? agora, Não é importante, não é mais importante você, não me é o lembro. tempo, né? Sim. 6 meses. Mas 6 meses é um Mas tempo ele bom. sai preparado para colocar a mão na massa lá e ter o básico para entrar no mercado de trabalho, né? E não precisa, só tem que ter boa vontade e disponibilidade para querer aprender. Tem que querer, né? Tem que querer aprender. As aulas, elas são muito mais mão na massa do que dentro da sala de aula, porque ele é um curso profissionalizante para gerar mão de obra mesmo. Perfeito. E é para quem quer mudar a sua vida através do que ama, que geralmente quem entra nessa profissão de mecânico é quem gosta de carro, quem gosta da área, né? Exatamente. Então, é uma transformação de vida com uma paixão. Perfeito. Porque tem uma área dentro da área automobilística, né? Que ela é genérica, né? Ela serve para qualquer marca de automóvel. Vocês começam aqui na base, até para mim, para Beverly, que se nós quiséssemos conhecer que não entendemos nada de mecânica de automóvel, nós podemos fazer o curso? Pode fazer o curso. Tem algum pré-requisito? Não? Não, a gente tem, o único pré-requisito é que tem que ter 14 anos acima. Ok. E ele é para quem quiser. Profissionais para os jovens, né, que querem entrar nessa área, para alguém que quer entender do seu carro, ter um conhecimento maior para poder estar levando num mecânico, né, entender um pouco da base ali. Também para aquele profissional que quer trocar de carreira. Eu quero fazer migração, quero uma coisa nova, né? Também é para esse profissional. Para mulheres que querem ingressar no segmento, que hoje as portas estão muito abertas para as mulheres, né, nesse segmento. Tínhamos aqui em Caxias algum tempo atrás, eu não sei exatamente quem era o empreendedor que estava na frente e tal, que eram as mulheres de batom. Oficina mecânica de batom. Mecânica de batom, né? Na verdade, que era fato jornalístico, né? Existe até um projeto da Secretaria de Trânsito que eles fazem todo ano, né? Esse movimento para ensinar um pouco de mecânica para as mulheres, para que elas possam entender um pouco do seu carro, dos alertas que elas devem entender no painel, né? Perfeito. E também tem o projeto para elas, que é da Autopratense, aqui de Caxias do Sul, que é uma autopeças, né? Que eles fazem também esse cursinho ali para passar um pouco de conhecimento e para elas entender que o veículo, tu não pode levar ele no mecânico só quando já houve um problema, né? Né? Que tem que fazer a prevenção desses. Uma vez, até não muitos anos atrás, os mecânicos de automóveis percebiam que pelo ronco do automóvel que tinha algum defeito, né? Hoje está tudo no painel. Essa também foi uma grande evolução da área, onde que, inclusive, a gente percebe que acabou deixando algumas pessoas para trás, só cuidando daquilo que ele já sabia fazer, né? É uma forma também de você tentar recuperar essas pessoas que estão aí, às vezes, com
no auge ainda da sua plenitude profissional, mas que tem receios, porque tem uso de tecnologias, tipo um scanner, um computador e tal, né? Como é que vocês estão vendo esse mercado? E como é que está funcionando esse mercado, só para nós saber que não caiu do nada, né? Como é que está acontecendo isso em São Paulo, por exemplo, lá onde é que tem a gestão da franquia? Assim, o mecânico, o carro hoje ele se tornou muito tecnológico, né? Perfeito. E eu acho que também a gente vai caminhar muito para o carro híbrido. Só em cabos, dentro do automóvel, nós saímos de 180 quilos para 1.500 quilos, sei lá, uma coisa assim, 1.500, de 180 metros para 1.500 metros, uma coisa assim. Exatamente. E o carro híbrido, ele tem um motor elétrico e tem um motor a combustão, que eu Perfeito. acho que é o que vai vingar, né? Porque tu acaba usando o motor elétrico dentro da cidade e a combustão para viajar, para Perfeito. viagens mais longas, né? Então, eu entendo assim, ó, que o mecânico ele tem que se atualizar. Porque senão ele vai ficar para trás. Também tem a questão do câmbio automático, cada vez mais tecnológico. Então, tu tem que entender de tecnologia, de scanner, de software, para tu conseguir liberar ali ó, o freio, até o capô. Já tem carros que são sensores, É verdade. né? Então, o mecânico que hoje ainda não trabalha com scanner, que não está se atualizando, não está em busca de conhecimento, tem que acender o alerta, tem que correr atrás, tem que se atualizar, fazer curso, buscar conhecimento, porque ele vai ficar para trás e não vai ter mercado para ele num tempo bem perto Claro. aí, né? Mas antes da escola de vocês, você é da área, né? Eu estava vendo aqui Amaral, é uma casa de... É uma loja de ferramentas automotivas. O que é a ferramenta Exatamente. automotiva, para que o nosso público de casa saiba? Então, é autopeças? Na verdade, não. Ferramentas automotivas são o quê? Ferramentas especiais para o sincronismo do motor, para o cárter, para a troca de óleo, tudo que envolve a reparação ali. São ferramentas específicas para a reparação do automóvel. Uhum. E É uma empresa de família? É uma empresa familiar. Trabalha eu, meu irmão, a minha cunhada, minha filha, meu esposo lá. Bacana. Então, é quase uma casa. É uma casa. É quase em casa, na verdade, né? Claro. Isso E há quanto aí. tempo que vocês têm? Fazem 3 anos que a gente tem a empresa, mas eu trabalho na área faz 15 anos. Uau! Isso, eu trabalhei numa empresa que é a empresa pioneira em Caxias do Sul, a Ferramentas Caxias. Ah, sim. Ela foi pioneira aqui em Caxias no setor automotivo, né? O fundador, o César e a Dilva, hoje ele é falecido, né? A Dilva está tocando o negócio lá com excelência. Então, a gente conversa muito, tem essa parceria, porque eu aprendi muito com eles lá. Né? Eles me ensinaram que para tu tocar um negócio, tu tem que saber que o dinheiro da empresa é da empresa, o teu é teu. E não é só a parte técnica, né? Exatamente. Toda a parte do business, né? Do negócio. Isso aí. A maneira de tu atender o cliente, de tu fidelizar, né? Então, eu vim com essa bagagem deles aí. Foi bem desafiador no início, né? Porque eu sou uma mulher e esse segmento, ele é muito masculino. Ele vem abrindo portas, mas não é fácil, é possível, tem bastante espaço, mas tem que querer. Querer estar ali nesse ambiente, né? E a gente vem tocando a loja aí. Como é tá que muito você bem. levar toda a família para um negócio iniciando apenas com uma ideia, com alguns recursos, não é? Uhum. E dizer, bom, agora nós vamos ter que tirar o nosso pão de cada dia daqui, né? Ou tu faz bem feito, ou tu faz bem feito, só tem uma alternativa. Não, É que nem o Collor de Mello dizia, só tinha um tiro para dar, né? Aham. Quando não tem opção de desistir, né? O sucesso é inevitável, eu costumo dizer muito isso. Mas, assim, foi bem desafiador. Mas eu tive um suporte muito grande, né? A minha mãe é empreendedora, faz 35 anos. Ela vem o quê? Ela tem um comércio de alimentos. Ah, legal. Né? E o meu irmão, ele é nosso sócio lá. Então, assim, a gente estruturou. Eu saí da Ferramentas Caxias, a minha cunhada saiu do escritório de contabilidade, que hoje é nosso escritório, né? Uhum. A Conacer. E a gente abriu a empresa, começou a trabalhar. E o meu irmão, meu esposo, a minha mãe, dando esse suporte atrás, né? Perfeito. Porque tu não tira o pão de cada dia da empresa no início. É verdade. Né? Tu tem que batalhar muito para isso acontecer. Na prática, leva-se realmente aqueles times que
Temos N estatísticas que falam que você leva até 2 anos para conseguir começar a ter o mínimo do Prolabore, aliás, um Prolaborezinho, né? Exatamente. Nós levamos 1 ano e meio para ter um Prolabore ali, porque o primeiro ano foi só investindo na empresa, até a gente começou com um recurso bem baixo, em vista do investimento que tem que ser feito numa loja de ferramentas. Perfeito. É muita ferramenta, né? Perfeito. E Até, aí vocês tiveram parceiros, certamente, de sim, fabricantes de ferramentas para poder tivemos muitos disponibilizar para vocês. parceiros. Nós temos grandes parceiros aí, que é a Wonder, a Raven, a Kingtone, que são marcas renomeadas no setor automotivo, Que né? fabricam Que essas fabricam ferramentas que essas vocês ferramentas, inclusive foram apoiadores na Escola do Mecânico, usam. né? Perfeito, perfeito. Também, que ajudaram a Perfeito. gente ali. Mas antes da Escola de Mecânica, nós vamos ter 1 hora para falar sobre exatamente da formato da Escola de Mecânico. É importante a gente conversar um pouquinho sobre esse momento e essa é uma atividade, não é, que vocês perceberem, eu acho que é em boa hora, mas que durante algum tempo os próprios fabricantes, de uma forma ou outra, tinham as suas oficinas, né? E eles desenvolviam os seus talentos para trabalhar nas oficinas, que deve continuar sendo assim, porque, Sim, né? tem. Eu lembro eu fiz uma imersão já 20 anos atrás em CRM, Marketing de Relacionamento, e um dos estudos que nos foi apresentado é um estudo de uma empresa italiana chamada Fiat, não é? Que o presidente da Fiat teria dito assim, olha, eu quero que o mecânico do automóvel lá na ponta, né, e o meu engenheiro aqui dentro saibam sobre o produto ter o mesmo conhecimento, ou seja, focava no conhecimento do produto para poder fazer com que aquele produto atendesse aquela propaganda, né? Que é o carro mais econômico ou que é o carro mais já foi um dos primeiros automóveis, tipo através do Tempra, que gerou, por exemplo, o primeiro ar-condicionado digital, essas coisas todas. Então, tem umas histórias bonitas aí na área da automobilística, né? Que eles acabam provocando aqui na ponta um consumidor um pouco mais exigente, né? Exatamente. E como ser exigente com o seu automóvel, além daquele cuidado que as pessoas têm que ter, etc e tal, mas que precisa de uma manutenção e ele não alcança. E ele não alcançando isso, ele pode, além de ler o manual do veículo dele, ele pode ter linhas gerais, então, dentro da escola de vocês, agora, a partir desse ano. Sim, exatamente. Ele pode ter essas linhas de conhecimento para poder entender melhor e ser mais exigente, que nem nós temos carros agora que estão vindo com correia banhada a óleo. E isso é importante o motorista, o proprietário do carro saber, para não haver um erro lá na hora da manutenção, né? Que já aconteceu de trocarem óleo desses motores e estragar a correia porque não sabia que era um óleo específico daquele carro, né? Isso vem, mais uma vez, a importância de tu saber a especificação do veículo motor que tu tá ali trabalhando na hora da manutenção, para não correr esses riscos aí de problemas futuros. Zélia, eu vejo da importância do assunto que nós estamos tratando aqui e coloco também a percepção de que um amigo meu comprou um automóvel, um dia ele desceu no estacionamento do automóvel e o carro estava com todo aberto, né, com as luzes piscando. E aí ele foi ver, e aí nem mexeu no carro, tal, né, acionou a marca, né, que vendeu para ele, e aí levaram 30 dias para resolver o problema. Por quê? Porque é um carro 100% hoje, né, comandado por software, né, e às vezes um chipzinho lá dentro pode ter fadigado, não é? Eu sou da área de tecnologia, então, para mim, a fadiga é quando alguma coisa para de fazer a sua função, né? E aí, até trazer, aliás, não sei se não trocaram o carro dele para poder deixar o cliente satisfeito. Ou seja, o nível de preocupação e o nível de implementação de ações tecnológicas para que a gente chama de tecnologia embarcada, não é? Exatamente. Dentro do automóvel, que às vezes está apenas num chipzinho, mas descobrir aquele chip. Essas coisas todas, a escola de vocês vai contemplar? Vai contemplar. Nós temos cursos. Lá a gente vai É por módulos? Né? Na verdade, é por cursos. E daí tem as áreas específicas dos cursos que tu vai isso, que estudando. Modular, isso aí, módulos. Isso aí. Uhum. E vamos módulos ou capítulos, como gostam de falar. Então, nós vamos ter
a mecânica automotiva, né, motocicleta, injeção eletrônica, e já vamos ter também essa parte agora deu um branco, Não, não tem problema. do veículo elétrico, né, e toda a parte do software, trabalhar com scanner, nós colocamos scanners altamente avançados ali, que Perfeito, perfeito. tenham acesso a todas as portarias do carro ali, Perfeito. para ter esse diagnóstico preciso e eles saberem como funciona o equipamento na hora de chegar lá na mecânica para trabalhar, né? Perfeito. Além dele ser... mas eu vejo assim, é cultura geral também, né? Se eu fizer um curso desses, só vai me fazer bem. Só vai te fazer bem, com certeza. É. Tu vai saber identificar, não que tu vá trabalhar, né? Não, não Mas tu vai obrigatoriamente, entender sobre o carro, né? Me diz uma coisa, onde é que vocês vão ficar? Onde é que já está montada a estrutura, a escola? A nossa escola fica ali na rua Mimos de Vênus, 199, bairro Cinquentenário. Aqui no Cinquentenário. Aqui no Cinquentenário, próximo ao Shopping Iguatemi, ali, a Sul Pneus, bem próximo à Perimetral. Perfeito. Para ter acesso a todas as cidades, né? Porque a gente acredita que irá vir bastante gente de fora, Garibaldi, Farroupilha, São Marcos, né? Que são lugares que não têm escolas específicas e são de fácil acesso a Caxias, né? E vocês, obviamente, vão buscar todo esse mercado. Vamos. Quantas pessoas por turma? São 15 alunos por turma. 15 alunos. Para ter um desempenho bom, né? Claro, não dá para lotar claro. muito uma turma. Inclusive, temos turmas praticamente fechadas já. Uau! Qual é a previsão de Exatamente. começar A primeira as turma aulas? começa dia 10 de maio. Agora, 10 de maio? Agora, 10 de maio. Bacana. Isso aí. É. Temos uma mulher que vai participar dessa primeira turma já. Uau, Que legal. que é bem bacana para nós, é uma conquista, né? Bacana. E é 2 vezes por semana? É, na segunda e na terça, ou na quarta e na quinta. Na sexta nós não teremos aula. Uhum. E no sábado, das 9 às 2h30 da tarde. Ou seja, pega os dois horários da semana no sábado. Exatamente isso. Bacana, bacana. E além da parte teórica, né, você tem a parte prática. A parte E prática. o que é a parte prática? É você levar um automóvel lá e o pessoal acompanhar? Ou é um salão que as pessoas... Como é que... Nós temos toda a estrutura de uma oficina mecânica. Lá nós Perfeito. temos uma oficina mecânica dentro da escola, Uhum, né? uhum. E, teremos os carros. Temos um carro de 2013 para cima ali, né? Que são carros que são mais completos, que têm ar-condicionado, porque nós teremos esse curso também. Perfeito. E o aluno, ele vai mexer no carro, vai botar a mão na massa ali no carro mesmo. Perfeito. Vai fazer troca de óleo, vai tirar, colocar o motor, vai trabalhar com a parte elétrica do carro. E depois nós temos os motores no mocap, né? Que é um motor funcionando ali fora do carro. E temos todo esse motor também desmanchado, né? Desmontado para ele saber as peças ali, o que é o que, pistão, biela, tudo que o carro tem todos os componentes lá, as peças, para ele trabalhar e manusear essas peças lá. Eu fico impressionado com a diversidade que deve ter entre um carro, vamos lá, 99, né, que ainda é um carro que está andando por aí, né, 2000, né, Uhum. e um carro desses mais recentes, né, que esses mais recentes você bota um scanner aí, ele vai te Apareceu o código de falha. de né? falha, né? Aliás, o código de falha, o código de defeito que a gente chamava desde a década de 70, né? Quando chegaram os primeiros computadores no Brasil, às vezes a gente o problema está aqui ou está lá. Não, o problema tinha que estar no código. Dava um erro de código de falha e você ia procurar onde estava o erro, né? Uhum. Então, a atividade técnica, ela sempre trabalhou com isto, né? Mas muito mais presente agora quando, eventualmente, o usuário pode acompanhar ali no painel, na tela do computador, o que está se passando lá dentro, né? Uhum. Não, facilita muito, né? Mas também a pessoa que está ali para identificar tem que estudar, né? Porque certeza. o scanner, ele não é um equipamento que tu olha e ele vai te dizer, né? Tem que saber fazer a leitura desse equipamento ali. Evidente. E hoje também a gente conta com sensores de temperatura, com câmeras, com boroscópios, que tu pode colocar ali no carro e identificar sem tu ter que desmanchar todo o veículo. Então, a mão de obra, ela é muito mais rápida, né? Desde que tu se atualize ali no mercado. Porque mão de obra, em princípio, é mão de obra. Uma vez você, no olho, né, já resolvia um problema, né? O
vamos lá pegar uma atividade tipo dentista, né? Nós não tínhamos nem faculdade para dentista, nós tínhamos dentistas práticos, né? E talvez ainda no nosso meio, 40, sei lá, vamos chamar 30% dos nossos mecânicos, eles são mecânicos práticos, que entraram, fizeram lá um segundo grau e de uma forma ou outra foram convidados para trabalhar na empresa AXYZ e aí vão desenvolvendo a sua habilidade e hoje são belíssimos mecânicos que aprenderam às vezes a mão de obra, né, a especialização com muita prática apenas, né? Mas eu pessoalmente entendo que toda a prática ela é óbvio, é o resultado, né? Mas que o conceito, que a teoria sobre aquilo faz você ser muito mais encorpado, né? Você acaba criando uma musculatura e muito mais respeito por quem vai tomar o seu serviço, né? Exatamente. Porque isso é uma das coisas importantes, é você saber porquê das coisas. Até na informática tem um princípio que deve ser mais ou menos a linha da mecânica também, que é estão vendo isso? Estão vendo isso? Isso aqui é água, ok, está num copo, perfeito. Isso que serve para matar a sede ou para, né, eventualmente, outras finalidades que a água tem, né? E aí você vai criando esse conceito e você depois vai fazendo isso na prática, né? Parece que a escola se propõe a fazer esse modelo. Exatamente. É esse modelo aí que a E os professores? Os professores são mecânicos. São mecânicos da área, que já trabalham em algumas outra oficina, ou que já têm o seu próprio negócio. Perfeito. E que se dispuseram a trabalhar ali com nós, a ensinar essa gurizada aí, para eles também ter essa mão de obra qualificada lá dentro da sua mecânica, né, do seu negócio. Os professores vão ter o privilégio de escolher os melhores para eles, né? Exatamente. É brincadeira. Mas é uma verdade, né? E assim, ó, a escola, ela possui um aplicativo, né, que é o Emprega Mecânico, que o aluno, ele vai ser inserido dentro desse aplicativo e as empresas, as oficinas mecânicas vão poder olhar ali o perfil do aluno, ver que se encaixa com a sua empresa e tá fazendo uma seleção desses alunos para colocar lá no mercado de trabalho, que é um projeto bem bacana, né? A escola já tem mais de 90 mil alunos que passaram pela escola formados. Uau! E geralmente eles saem dali já com um emprego definido. Esse método hoje funciona, além da fundação que foi fundada em São Paulo, funciona em que estados do Brasil? Olha, ele tem em Porto Alegre. Eu sei que são 11 estados no Brasil, mas exatamente Quais os estados eu não lembro. Perfeito. A sede é São Paulo, Campinas, né? Lá em Campinas. Lá em Campinas, que a Sandra Nali fundou. Ela começou a trabalhar com esse projeto social, né, da Fundação Casa. E ela percebeu que vinha muita gente em busca, né, e começou a caminhar para... Dá para transformar aqui num negócio até para ganhar dinheiro. Exatamente. E hoje a Escola do Mecânico está aliada com grandes marcas do setor, né? Tem a Mob, tem a Miley, que são marcas aí de peças, marcas de óleo, né? Que estão junto com a escola, apoiando a Fórmula 1 também. Teve um projeto junto com a Fórmula 1 para formar mulheres no setor, né? Mecânicas, que foi um projeto bem bacana também. Então, vem crescendo muito. Eles têm o projeto de abrir mais 20 escolas no ano de 2025, né? Para gerar essa mão de obra aí no nosso setor. Muito bem. Acredito que isso deva acontecer, não é? Nós estamos conversando aqui hoje, né, com a Franciele Calgaro Amaral, né? E ela está contando a história para nós, né? Ou contando para nós, para você de casa, né? A Escola do Mecânico, que chega em Caxias do Sul, que começam as aulas, já estão com as inscrições abertas, né? Depois nós vamos escutar aqui aonde que se matricula, quanto custa, né? Como é que faz, quais são os pré-requisitos, né? Mas me parece, com toda a honestidade, que chegou em boa hora, porque é um mercado que está, hoje, Caxias do Sul tem uma quantidade enorme de automóveis, né? Me parece que são 347 mil veículos em Caxias. Uma população de 600 mil. Nós estamos vendo aí que tem mais do que um veículo para cada duas pessoas. Para cada duas pessoas tem um veículo, né? Exatamente. Um pouquinho mais do que isso. Mas nós vamos fazer um intervalo comercial, voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Opa, chefe, como é que vai, hein? Mandaram bem na escolha do plano de saúde, viu? Pô, e aí, cara? Claro, o Círculo é o melhor plano que tem na região, não tinha como ser outro. Ah, parece até que eles conhecem a gente. Tem os médicos que a gente precisa, sabe? E o atendimento é olho no olho. Isso faz falta hoje em dia. Ah, sim, sem falar no custo-benefício, né? Eles sabem que não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para vocês e para nossa empresa também. Quer saber mais do que eles estão falando? Acesse aí circulosaude.com.br. Poupança é para todos. Ensine seus filhos desde cedo o valor de economizar e garanta sua tranquilidade financeira. Abra uma poupança hoje e construa um futuro mais seguro para você e sua família. Poupar é simples, seguro e inteligente. Abra sua conta digital no Sicoob agora mesmo. Disponível no App Store ou Google Play. Sicoob Vale do Vinho. Mais que uma escolha financeira. Do teu tempo, Tua Rádio. Estamos de volta nesse sábado chuvoso em Caxias do Sul. E nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio São Francisco, quando são 9 horas da manhã, né? Com mais um Vitrine de Negócios, seu programa de todos os sábados, que oferece a você a oportunidade de se desenvolver, né? E conhecer um pouco mais, né? Essas empresas, esses empresários, essas pessoas que vão para o ringue, né? Que vão para a arena, né? Para ver o resultado que dá. E via de regra, a única coisa que elas não têm direito é desistir, né? Aliás, direito até se tem de desistir, né? Mas você percebe que, puxa vida, já investi tanto, mais um passinho, né? E depois a coisa vai, né? Quando tem um propósito, tu não desiste. Tu vai em frente, ele só não pode ser sem propósito, né? É verdade. E alicerçado com os pés no chão, né? Exatamente. E nós estamos conversando aqui sobre a escola do mecânico que está chegando em Caxias do Sul. Lembrando sempre que esse espaço tem oferecimento da CDL Caxias, apoiando seu negócio, e do Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais que uma escolha financeira, o Sicoob Vale do Vinho está aí à sua disposição para você melhorar seu negócio, né? Mas não é só de dinheiro que um negócio precisa, não é? Quando você estudou digamos assim, trazer a franquia para cá, você percebeu que o resultado que a franquia estava gerando em outros centros, certamente você visitou alguns seus pares de franqueados, não é? E percebeu das necessidades que tem. O dinheiro é importante, o dinheiro é fundamental, né? Mas ele não é o alicerce de tudo, porque eu tenho dinheiro, mas se eu não construir ao entorno do dinheiro que eu tenho, né, todas as necessidades que eu tenho para montar o meu negócio, eu acabo enfraquecendo o meu negócio, e ou ele demora muito para acontecer, ou até eu me aborreço com ele. Como é que foi a história de vocês? Então, a gente olhou muito ali A Milene, ela tem um olhar, assim, muito do servir, né? De transformar vida. E ela sempre foi um sonho dela atuar com a educação, né? Então, ela olhou muito esse lado da escola, né? Que ele transforma vidas, que ele impulsiona sonhos. E juntando isso com o automotivo, né? Que é na mecânica. Porque, no meu caso, eu fiz um curso no projeto social, né, que esse curso me possibilitou conhecimento,
novos pensamentos, abrir a mente, Perfeito. enxergar um futuro melhor na minha vida, né? E é isso que a escola visa muito, né? Trazer jovens para esse mercado que às vezes não é um mercado que o pai incentive a trabalhar, né? Porque hoje em dia a área da mecânica ela é vista com bons olhos, né? Mas antigamente não era assim. Tinha-se uma visão que a mecânica era um lugar sujo, bagunçado, um mecânico mal arrumado, né? E hoje não, eu costumo dizer que ele é quase um centro tecnológico, né? A mecânica, e hoje tu vê mecânicas aqui em Caxias do Sul, que muito bem estruturadas, muito bem organizadas, né? Então, a gente vai muito para esse lado, né? Transformar vidas, agregar em conhecimento, e isso foi o que chamou mais atenção para a gente investir, o que brilhou o olho para a gente investir no negócio, né? Que é o que tu falou, não é dinheiro, é tu ter um propósito, é ter o amor por aquilo ali, é querer sanar uma dor, né? Que no meu caso foi na dor do meu cliente, querer ajudar esse cliente que está lá na ponta, sofrendo, vendo o negócio dele com potencial estagnado, que não tem uma pessoa ali para colocar, para ajudar ele, porque às vezes o mecânico acaba tendo que fazer a contabilidade, o financeiro, né, a compra de peças, a tratativa com o cliente e ainda fazer a manutenção. Então, se ele tem alguém ali para ajudar... Sim, ele vive da manutenção. E ele vive da manutenção. São perfumarias que são importantes. É isso aí. Então, com mão de obra ali qualificada, fica muito mais fácil, né? Então, o propósito do negócio, ele é ajudar, né? Pessoas, e é tudo sobre pessoas, né? Perfeito. Se apoiar. E é assim que o negócio cresce e vai para frente. Quando tu tem um propósito, quando tu quer ajudar pessoas, quando tu quer transformar vidas, ele prospera muito mais fácil e muito mais rápido. E essa história da mecânica mais antiga, né, da mecânica mais moderna, né? A grande maioria dos mecânicos, né, ou ficaram naquele mundo vamos lá, mecânico do automóvel, né? Porque hoje o automóvel não é só mais mecânico, né? Ele é digital, toda essa sofisticação que os automóveis têm, né? Ele é um profissional de alta performance. Ele né? é um profissional de alta performance, né? E a gente vibrava muito quando as pessoas acertavam, né, meio que no ouvido, né? E aí você percebe com o tempo, não é, que as mecânicas quiseram se atualizar e até quiseram avançar para os carros mais sofisticados, tiveram que ir se preparando. Alguns foram se preparar junto aos fabricantes, outros, de alguma forma ou outra, porque eu não sei se tem em Caxias do Sul uma associação de mecânicos. Temos a Sério aqui em Caxias do Sul, beleza. que inclusive nós somos parceiro deles, eles estão sempre presentes aí no que os mecânicos precisam, né? Perfeito. A associação conta lá com um banco, com assessoria contábeis, com cursos que trazem esse conhecimento para todo esse setor da reparação aí. Sim. Então, nós temos hoje uma associação dos mecânicos, das empresas cuja atividade é a mecânica de automóveis. A reparação automotiva. Reparação ACEF. Muito bem. Aí. Se a pessoa quiser se inscrever na nossa escola, no nosso curso, como é que faz? Como é que procura vocês? Como é que... Nós temos o nosso Instagram da escola, que é a Escola do Mecânico Caxias do Sul, né? Porque como são várias escolas no Brasil, a nossa é Caxias do Sul. E tem o nosso WhatsApp, que é 99190 8808, só chamar ali. Nós temos a equipe do comercial que vai estar atendendo, que está muito bem preparada para entender qual que é o propósito do curso. E até explicar para o aluno, Até explicar para o aluno, mostrar a oficina. Ou para o pai, ou para a mãe, né? Que às vezes querem para o filho, né? Isso aí, mostrar ali a oficina, os nossos equipamentos, né? A estrutura e também receber esses alunos lá, né? A gente quer que vá lá, que conheça a estrutura, que se sinta pertencente do ambiente, porque é isso que vai fazer o aluno sair de lá formado e feliz com a nova profissão.
Hoje se fala muito de cursos EAD, online e tal. O curso da Escola do Mecânico é 100% prático. 100% presencial e prático. Até não podia ser diferente, né? Eu não Não. consigo imaginar ensinar um mecânico com toda a dinâmica que tem, né? Apenas num formato EAD, não é? Uhum. Aí tu toca no professor, né? Eu acho que existe, mas eu acredito Não, que é muito mais efetivo, né? Entre nada Ali. e alguma coisa, né? Mas na efetividade, no aprendizado mesmo, né? Me parece que o presencial ainda ali é algo importante e diferencial, né? É um diferencial. Alguém pode dizer, eu entro no YouTube e faço um curso. Não é bem assim que a banda toca, não é? E até vai de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que conseguem fazer um curso EAD, né? Tem outras pessoas que já têm uma certa dificuldade. E eu acho que a prática, ela é essencial, né? Na nossa vida também, eu sou formada em administração, mas a administração da empresa ali, na hora da prática, não... eu tive que buscar ajuda, consultorias, ser forte, né, para tocar a empresa, porque às vezes tu sabe, mas tu acaba, é tanta coisa para tu administrar que tu acaba não lembrando daquilo que tu estudou ali dentro da sala de aula, né? Então, Hoje, a prática é outra coisa. É verdade. Hoje até tem alguns recursos, né? Que é tipo assim, um processo gerencial, né? Que resume um pouquinho ou bota numa alça de mira não tantas coisas que a gente vê no curso de administração. Eu mesmo fui aluno e fui professor do curso de administração e a gente lembra que algumas coisas, tipo logística, né? Lá na década de 80, né? Final de 70, início de 80, logística era múltiplo, né? Sabe, você imaginava assim, eu preciso fazer uma carroceria de um caminhão que caiba ter tantos metros, porque um tijolo tem 20 centímetros, então multiplicado por X vai dar a carga cheia, não vai sobrar espaço e tal. Então era esse o conceito que os professores nos traziam, né? Hoje, tu pegar a palavra logística, é peer-to-peer, é ponto a ponto, é movimento, né? Então, não mudou muito, ambos eram movimento, né? De levar para ou trazer. Mas os conceitos vão mudando ao longo do tempo, ou seja, vão se aperfeiçoando, vão melhorando isso, né? Então, às vezes, apenas um curso, e isso que você fala com muita propriedade, todos os cursos, inclusive o de medicina, né? Inclusive o do direito, aonde que você vê uma quantidade enorme, né, de formação, né, de informação, mas para você transformar uma informação em formação, você tem que viver aquilo. Tem que viver aquilo, praticar. Exatamente, ação, que é a prática. Né? Exatamente. E algumas coisas são absolutamente práticas, outras não. Mas pegando bem do início, assim, então, ok, a escola está aí, o pessoal vai poder fazer, e aí as aulas vão começar agora dia 10 de maio. Você tem uma percepção de que vocês vão conseguir fazer 3 turmas no início, vai durar até setembro, outubro, 6 meses? Isso, até... Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, lá por novembro. Esse ano aí. vão estar se formando a primeira Com turma. certeza, nós vamos fechar, já temos bastante procura, né? O pessoal está atendendo ali de forma que seja rápida, mas com excelência, né? Evidente. Todas as pessoas que estão chamando. E acredito que ali em novembro teremos 3 turmas se formando, vamos comemorar muito, né? Ver essas turmas cheias e com um diploma na mão. Porque na hora ali da venda, os atendimentos que nós estamos fazendo, eles são... É uma emoção sem igual. Porque tu recebe pessoas ali que querem transformar a vida delas, que gostam de carros, que querem trabalhar na área e que não tinham um ambiente antes que proporcionasse isso. Nós temos escolas aqui em Caxias do Sul, mas elas têm outros cursos, não são escolas específicas no setor. Ali tu vai entrar, tu vai fazer mecânica automotiva e se tu quiser ir se aprimorando, tu vai ter a possibilidade de tu fazer a mecânica, de tu trabalhar, tu já fazer moto, inserir no teu currículo, som, alarme, película, depois ir para uma área mais técnica, mais específica, como a injeção eletrônica, o câmbio automático, né? Então, é uma escola que ela é direcionada no automotivo, total no automotivo, né? E os alunos vêm, assim, com esse brilho no olhar. E isso dá muita energia para a gente, porque nós não estamos vendendo um curso,
nós estamos ajudando eles a criar uma trajetória nova, uma realidade nova para ingressar nesse setor aí. Público, que é uma coisa que, óbvio, quando a gente monta um negócio, a gente olha para o horizonte, né? Ou faz pesquisa e tal, né? Tem ideia quantas mecânicas de automóveis nós temos em Caxias hoje? Não. Agora não okay, sei. Não Mecânicas, assim, de cabeça não sei, mas tem mas bastante. Profissionais ligados à atividade tem bastante, né? Eu na empresa, na Ferramentas Amaral, nós temos 400 clientes ativos. 400 clientes ativos. Isso. Que são mecânicas de automóveis. São mecânicas de automóveis. Mas existem muito mais, né? A gente só está há 3 anos no mercado, tem empresas que ainda não conhecem a loja. Perfeito, então, aí já dá para tirar um parâmetro. Em 2022, que foi a primeira pesquisa que eu fiz, tinha mais de 2.200, fora as informais, que claro. O mecânico trabalha, por exemplo, numa concessionária, durante o dia dele, e de noite faz a manutenção dos veículos para os conhecidos. Perfeito. Então, eu acho que deve ter mais de 2.500 já, de 2022 para cá, porque eu mesma abri várias oficinas, atendi vários clientes lá para vender oficina completa, né? O que é uma oficina completa? Oficina completa é quando o cliente vem e ele diz, eu vou abrir a minha oficina e quero as ferramentas. Aí a gente tem uma lista de uma oficina completa lá. Kit. É um kit. Isso aí, de uma oficina completa, um kit completo, o que tu vai utilizar quando tu abrir. Como abrir um salão de beleza. Exatamente. Os itens essenciais ali para tu começar, né? A gente sempre indica para o mecânico, não compra ferramentas muito específicas, espera o carro chegar para trabalhar com o sincronismo, que elas acabam sendo um valor agregado, né? Perfeito. Então, para fazer, a gente dá meio que uma consultoria para fazer a roda girar com mais leveza e para o cliente ir bem, né? Porque a gente quer ter o cliente a longo prazo. E a gente sabe que o negócio não é fácil de gerenciar, ele tem que ser devagar. Então, a gente costuma dar essa orientação ali para ele não errar no começo também. E você fala isso com muita propriedade. Eu acho que isso é muito importante, porque você acaba fazendo um trabalho, né, de startup para o teu cliente. E, às vezes, são percepções que ele mesmo tem a habilidade, mas não tem a noção do quanto precisa investir. E, obviamente, que quanto menor for o teu custo para fazer a tua startup, melhor, não é? E isso tu acha que tu deve isso à tua experiência e ao teu curso de administração? Exatamente. Pela minha experiência ali, pela loja, pela outra empresa que eu trabalhei, né? Pelos ensinamentos de que tu tem que fazer a roda girar, né? Então, tem que estudar, saber o quanto vai ser o teu custo inicial do negócio, correr atrás, fazer clientes, não investir tudo de uma vez só, não querer tudo pronto, tudo bonito. Faz a roda girar, começa a trabalhar, vai investindo aos poucos e que tu vai investindo no caminho, no processo, né? Que tu vai ter segurança para tu poder trabalhar, porque se tu abre um negócio e tu já começa a pensar assim, meu Deus, eu tenho conta para pagar, tu já não consegue pensar, tu já vai, no caso do mecânico, fazer uma manutenção, às vezes, às pressas, porque tu quer pegar outro serviço, né, porque tu tem um aluguel para pagar. Então, se tu acaba investindo muito valor, né, a importância de tu ter um dinheiro guardado, a reserva de emergência, fluxo de caixa ali, para tu fazer esse negócio ser leve, com a cabeça mais tranquila, tu vai conseguir trabalhar melhor, pegar um serviço, terminar, entregar com excelência, para que esse cliente volte e também ele saia e diga, vai lá no meu mecânico lá, faz com ele que ele é de confiança, fez o serviço direitinho e gerar uma cadeia de clientes, né? Essa atividade de mecânico me parece que é uma atividade muito forte de boca a boca, né? É um marketing que ainda... De indicação, né? Exatamente. Muito bem, são 9h17. Preciso fazer mais um intervalo comercial. Obrigado a você que está nos acompanhando, né? Você está no Vitrine de Negócio aqui da tua Rádio São Francisco, o programa de todos os sábados entre 8h30 e 10 horas da manhã. Voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 19. Bombom Especialidades Nestlé 251 gramas, R$10,90 cada no Super Apollo. Costela bovina tiras congelada, R$16,90 o quilo no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. 9h18. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria é pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Cicobi, mais que uma escolha financeira, Cicobi. 17 graus. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Eleitora e eleitor, se você não votou nos últimos 3 turnos eleitorais, não justificou nem pagou a multa. Se liga, regularize sua situação até 19 de maio e evite o cancelamento do seu título. Baixe o e-título, acesse o site do TSE ou do TRE do seu estado. Você também pode procurar um cartório ou um posto de atendimento eleitoral. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Venha para a Ótica Martinato e tenha uma experiência Rodenstock. Compre um par de lentes e leve o segundo par totalmente grátis. Isso mesmo, o segundo par é totalmente grátis das lentes Rodenstock. É tecnologia alemã com as melhores condições de pagamento. À vista com ótimos descontos ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Loterias. Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso de número 3.371 da Loto Fácil. As apostas acertadoras foram 06, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. A aposta acertadora levou o prêmio de R$ 1.926.398,67. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 225, cada uma levando o prêmio de R$ 1.795,21. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso da Loto Fácil é no valor de R$ 1.800.000. Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso 6.709 da Quina. Os números sorteados foram 29, 32, 39, 57 e 61. Já as apostas que tiveram 4 acertos foram um total de 32, cada uma levando o prêmio de R$ 11.048,96. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso é no valor de R$ 3.700.000.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso de número 2.853 da Mega Sena. Os números sorteados foram 04, 18, 23, 48, 53 e 56. Já as apostas que tiveram 5 acertos foram um total de 102, cada uma levando o prêmio de R$ 31.514,18. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega Sena é no valor de R$ 50 milhões. Loterias. A rádio do teu tempo, tua rádio. De volta às 9h24, o dia nublado em Caxias do Sul. Tá chovendo, Beverly? Tu que está perto da janela. Chovendo? Tá chovendo em Caxias do Sul, mas aquela chuvinha assim, não torrencial, né? Aquele chuvisqueiro, né? Muita gente se ausentando de Caxias do Sul, que foi para a praia, foi para o campo, foi visitar familiares. Afinal, a Páscoa, para nós católicos, apostólicos, romanos, é talvez uma dos feriados mais importantes, mais significativos, né? E ontem, Sexta-feira Santa, aquele modelo... Bem, a cidade parece que Caxias do Sul se comportando como os velhos tempos, bastante silenciosa e tal, né? Hoje, sábado da Aleluia, daqui a pouco nós vamos ter, né, o evento da Aleluia, que acontece mais à noite, e amanhã o grande momento que é o domingo da Páscoa, né? Lembrando de eventos, eu preciso lembrar aqui de um evento que acontecerá no dia 27 de abril, aqui no pavilhão, aqui no Salão dos Capuchinhos, né? Que é um almoço beneficente para o Recanto da Compaixão Frei Salvador, né? O Recanto da Compaixão Frei Salvador é aquela instituição que fica no final da Pinheiro Machado, onde tinha antigamente, para os mais antigos, o INSS, né? E que agora é um recanto para pessoas de idade, né? Então é muito interessante. Já estão morando lá 40 e 50 idosos, e agora no mês de maio entram mais 50 idosos, né? Idosos via de regra, idosos carentes, não é? E que precisam muito da ajuda da comunidade. A iniciativa foi do Frei Jaime Bétega, que entre todos seus programas e suas ações sociais, criou também o Recanto da Compaixão Frei Salvador. E a sociedade de Caxias do Sul precisa ajudar nisso, né? Então, no domingo que vem, dia 27, você pode pegar o ingresso aqui na portaria da Rádio São Francisco, ou pega lá no Recanto da Compaixão, ou liga para mim, que eu tenho ingresso também, porque eu sou um dos festeiros, né? Nós vamos fazer uma festa para acima de 600 pessoas, e todo centavo que entrar ali, ele é revertido como renda lá para o Recanto da Compaixão, inclusive para fazer frente a essa entrada de pessoas que vão entrar morar, e também um grupo de pessoas que vão entrar para trabalhar, não é? Então, nós precisamos fazer frente. Então, veja na sua agenda, 27 de abril, é um domingo, tem missa às 10h30 da manhã, depois tem o almoço, depois tem o rifão, ou seja, é um daqueles almoços fantásticos para você usar o seu domingo, né? Comida boa, e custa apenas R$ 65,00 para adulto, e aí tem uma regra aí para crianças e jovenzinhos muito pequenos não pagam, enfim... Dá uma olhada na sua agenda, venha conosco, porque nós precisamos ajudar essa entidade que veio aí para aumentar o cuidado que nós temos que ter com os nossos idosos. Não esqueço de falar sempre que em cada um de nós, né, eu, da Franciele, enfim, da Beverly, né, tem um idoso. Tomara que ele acorde, né? Porque se ele acordar, nós estaremos bem velhinhos também, né? E se nós cuidarmos dos velhinhos, provavelmente haverá uma rei da compensa, alguém vai cuidar da gente também, né? Aqui no estúdio, conversando com a Franciele Calgaro Amaral. Amaral de pai? Amaral de pai. Nós estamos conversando aqui sobre a Escola do Mecânico que chega em Caxias do Sul. Mas é tão agradável conversar com a Franciele, porque ela tem um conhecimento da atividade da área, ou seja, não é alguém que caiu de paraquedas, né? É alguém que monta a escola
por percepção, por literalmente fazer uma leitura do mercado e perceber que, que as mecânicas de automóveis, lá na ponta, poderiam ser muito mais eficientes, muito mais efetivas, né? E que precisam muito de gente para trabalhar, para ajudar, né? Ao invés de você... E nós não temos, nem todo mundo tem 2 automóveis. Você entrega o automóvel de manhã e quer pegar ele logo de tarde. E para que isso aconteça, você tem que ter gente para trabalhar. Não pode ficar uma semana sem automóvel, né? E ainda, eventualmente, pegar o automóvel, levar embora e ter que voltar com ele, né? O resserviço, né? E a Franziele percebeu isso e está aí trazendo a escola do mecânico. Mas antes de nós voltar para a escola do mecânico, que é uma atividade que entra agora, né? Mas você vem de uma história, que isso é uma coisa interessante, né? Você construiu a sua... aliás, vocês estão abrindo a escola do mecânico como sendo uma segunda opção no seu viés empreendedor, né? Exatamente. O seu primeiro viés empreendedor é na área da mecânica, né? E há muito tempo trabalhando como empregada, né? Na sua formação e depois abrindo o seu próprio negócio. Essa migração... primeiro, tu teve escolha para entrar na primeira empresa na área mecânica ou tu estava passando na frente e tinha lá um cartaz e tu foi lá trabalhar? Como é que foi, como é que foi essa tua trajetória rapidinha assim? Na verdade, que nem eu tinha dito ali, eu fiz mecânica... Tu era jovenzinha ainda, né? Eu fiz mecânica com 14 anos, né? Mas me perdi dessa área depois, né? Eu entrei numa... Fez mecânica no projeto... No Prosepa. No Prosepa. Da Brigada Militar, que era um projeto social, né? Perfeito. E... eu comecei a minha vida... ser um projeto também deu, sei lá, 12, 20 horas, não era um projeto muito longo? Eu acho que era 6 meses também, ok, o projeto. ok. Não lembro Sim, porque... mas voltado para uns jovenzinhos aí dos 14 anos. Isso 14, aí, 15, 14, 15 anos. Era 14 anos eu tinha, né? Isso aí. Na época, né? E... Vamos descobrir a idade dela, vamos perguntar que anos. Não, mas eu tenho 36 anos. Tá bom, vai. Não tem medo de falar a idade. Pelo menos ainda não, né? Brincadeira, né? Mas eu comecei a minha vida profissional no segmento moveleiro. Então, eu trabalhei na fábrica San Marino, né? Ali na saída de Flores da Cunha. Trabalhei na Dana Móveis e permaneci muitos anos. Tempo das cadeiras? Isso, Dana Cadeiras. Essa empresa mesmo. Fiquei 9 anos lá. Então, ela tem um ciclo, né? 9 e 9. Ela decidiu encerrar as atividades com móveis e colocou a unidade de cadeiras lá perto da RGB do Brasil, né? Que é a empresa do Bise. Perfeito. E como eu trabalhava nos móveis, setor de móveis ali, eu entrei montando móveis e saí de lá trabalhando no fiscal. Legal. Né? Então, fui passando de setor em setor. Montagem de móveis, fui para almoxarifado, fui para logística, faturamento, RH, financeiro. Então, saí de lá no fiscal, né? E eles decidiram encerrar... Então, tu nasceu empreendedora. Daí, então, eu comecei a procurar emprego antes de sair da Dana, né? Porque eles iam encerrar as atividades. E surgiu a oportunidade de trabalhar, então, no administrativo da Ferramentas Caxias. Né? Entrei lá e era para trabalhar ali com atendimento ao cliente, entrada de nota fiscal, que era o que eu já fazia. Perfeito. Só que eu cheguei ali, era ferramentas automotivas, e carro era uma coisa que eu gostava, estava no meio, né? Era uma paixão, e acabei me envolvendo com toda a operação da empresa, conhecendo todas as ferramentas, me conectando com os fornecedores, né? Então, isso aí ajudou muito. Mas tu já trocou pneu? Claro, troquei pneu. Já troquei pneu, sim. Já sofri, já tive que trocar pneu aí em rua de paralelepípedo, que é com medo de derrubar o carro ali, mas foi embora, né? Mas nunca ficou sem gasolina no carro? Já fiquei. Ficou? Então tá já fiquei. Então não é dos meus. Ai, meu Deus do céu. Um dia até fiz um vídeo, eu disse, meu Deus do céu, né? Mas acontece, faz parte. Às vezes na corrida do dia a dia, tu vai para um lado, vai para o outro. Né? Quando tu vê, acabou a gasolina longe do posto e era isso. Verdade. Faz parte aí. Quem né? não? Mas, enfim, então me conectei com muitas pessoas ali dentro, porque o que acontece?
o meu olhar para a empresa que eu trabalhava era como se ela fosse minha. Lógico. Então, eu queria ver aquela empresa crescendo Perfeito. e queria aprender o máximo. Aliás, eu tenho uma expressão que eu vou te copiar, né? Nós temos, na empresa que nós trabalhamos, se a empresa vai bem, nós temos uma chance de ir bem. Se a empresa vai mal, nós temos todas as chances de ir mal. De ir mal, né? exatamente. Então, é muita burrice, né, do indivíduo quando ele não torce e quando ele não contribui para o bom êxito daquela empresa, independentemente do tamanho da empresa. Né? E até nós estamos atravessando algumas crises em Caxias do Sul de sucessão familiar, onde os filhos não querem trabalhar na empresa e tal. Repensem isso, porque às vezes você pode receber algo que do 0 ao 100 já está no 70. Né? E, sabe, tem que se dar conta dessas coisas que alguém nos ajudou, que alguém nos trouxe até aqui, né? Óbvio que, eu não gosto de fazer essa, mas você vai fazendo, daqui a pouco passa a gostar. É assim que assim que a banda toca, não é? Se identifica no processo, no caminho. Exatamente. Então, se você não gosta daquilo que você está fazendo, então trata de desocupar aquilo, porque se você não gosta, literalmente, e não está se esforçando para aprender a gostar, não vai render. É exatamente isso aí. Tu tem que se esforçar e se puxar e ver o teu propósito e ajudar, contribuir com aquele ambiente ali. E foi exatamente isso. Eu olhava aquele negócio ali como se fosse meu. Perfeito. E eu corria atrás para que ele acontecesse, atendia bem os clientes, tentava resolver o problema dos clientes, né? E quando havia uma necessidade nova de fazer alguma coisa nova, porque a empresa ela gera desafios. Lógico. De tempo em tempo, tem períodos sazonais, né? Então eu buscava junto com os proprietários a buscar ideias, fazer Foi nessa diferente. empresa que você acabou fazendo tua faculdade, né? Exatamente, porque ele tinha... Na verdade, eu fiz... Não foi faculdade, foi um técnico em administração no Instituto Federal. Ok. Né? Sim. Isso. Okay, e que é a mesma coisa ali. Os professores são bem renomeados, da UX, todos. E então, eu senti essa necessidade até porque eu tinha parado meus estudos. Então, nessa empresa, eu disse, não, eu vou voltar a estudar porque eu quero entregar mais para a empresa, né? E porque era uma empresa que me ajudava muito, me ensinava muito, né? Eu me sentia em casa nessa empresa. Perfeito. Te tratavam bem. Me tratavam bem. E com isso, certamente, tu aprendeu o acolhimento que as pessoas merecem quando agora estiverem trabalhando com você. Trabalhando comigo, isso aí. E a importância que a gente tem na vida das pessoas, influenciando elas, né? Ser uma via de crescimento para as pessoas, né? O Vitrine de Negócios nasceu com essa ambição de querer que as pessoas que passam por aqui, de uma forma ou outra, sirvam de inspiração para pessoas. Né? E vou te confessar um negócio, nós estamos conseguindo isso com muita maestria. Parabéns, é muito bom. Sempre tem gente que passa por aqui e conta uma história que vale a pena ser ouvida, né? E muitas vezes ser seguida. E não é só isso, que às vezes a pessoa chega aqui, ela conta a história dela, e o ouvinte que está lá, ele vai se identificar e ele também vai ver algo que ele precisa aplicar no negócio dele para ele alavancar. E talvez ele está ali à beira da desistência e com o programa, ele diz, não, mas espera aí, tem jeito. Eu vou respirar e vou fazer aqui diferente e vai dar certo. E quando tu chegava em casa num dia muito exaustivo, lá na empresa que você trabalhava, você dizia, vou largar isso, vou abrir meu negócio, ou não passava isso pela cabeça? Nunca. Era uma coisa natural, assim, o dia que pintou. Nunca surgiu esse pensamento, porque realmente eu gostava de trabalhar lá. Era muito bom, era um ambiente bom, era uma coisa que eu gostava. E, inclusive, quando surgiu a ideia ali, que eu comecei a conversar com meu irmão para abrir a Ferramentas Amaral, assim, eu me preocupei muito em achar alguém para colocar lá no meu lugar. Perfeito. Né? Para que eu não deixasse eles na mão. Me preocupei em a empresa estar bem, estar correndo tudo certo, até porque eu não vejo, eu trabalho no mesmo segmento, né? Claro. Poderíamos dizer somos concorrentes, mas não somos concorrentes. Perfeito. Porque mercado tem para todos. Já uma questão de... Isso aí, e assim, ó... Mas de certa feita, tu fizestes falta, né, na hora que você saiu de lá, porque algumas coisas que você fazia, você não estava mais fazendo, e a pessoa que você colocou no lugar certamente não tinha o preparo que você tinha. E não tivemos tempo também hábil para ensinar, mas o César estava ali, né, e eles
eram excelentes empreendedores, empresários, né? Eram e são, né? O César hoje é falecido, né? Mas Sim. a Dilva também. Então, eu tentei deixar o máximo das coisas que eu fazia, minhas atividades, por escrito, para que corresse tudo bem, né? Aquilo que não está escrito não existe. Já dizia um provérbio do pessoal da área do direito, né? Uhum. E é verdade, né? Quer que a coisa aconteça, escreve. E outra expressão que é muito comum no mundo nosso empresarial é de que o certo é certo, o errado é errado. O certo nunca vai dar errado e o errado nunca vai dar certo. Exatamente. Sabe, essa cruza não existe. Eu vou fazendo de um jeitinho, né? De um jeitinho. Lá na frente vai estourar. Faça o certo. Porque lá na frente, o certo é que vai dar certo. Exatamente. E se alguém disser, você fez certo, e alguém disser que você não fez certo, isso o tempo vai mostrar que tu estava certo. Exatamente. Olha, dá para fazer um programa de filosofia com esse tema, dá pra né? fazer. Mas ele é assim, não tem como mudar. Né? Tem que, e o certo, tu tem que fazer o certo, que nem eu digo ali, eu saí e abri uma concorrência, no caso, mas ela deu certo porque eu fiz certo. Perfeito. Eu fiz com honestidade. Perfeito. Eu dei o meu máximo aonde eu estava. Tu não foi roubar cliente de ninguém. Não. Tu só se apresentou. Não, e assim, até falando nisso, né, é bem importante, porque quando eu saí da empresa, eu fiz um estudo de mercado. E o que eu fui buscar eram clientes que não eram clientes da empresa que eu trabalhava e que estavam comprando em plataformas digitais. Por exemplo, pois isso não te assustou, Guria? Porque tem muito, sei lá, funilaria, muita gente abre o telefone e diz, a peça vai te custar tanto, né? E às vezes tu tem tempo para esperar, tu até espera. Agora, às vezes você não tem tempo para esperar. E aí entra obrigatoriamente as lojas que nem a de vocês, né? Exatamente. E que nem no setor automotivo, o que acontece? Às vezes o mecânico, ele tá ali, com a mão na massa, vai tirar um parafuso lá e precisa de uma chave Torx. E é na hora, não dá para esperar vir da internet, né? E também tem a questão do atendimento, do relacionamento, né? Que se tu precisa de uma assistência técnica, a empresa tá ali para te atender na hora. Aí se dá um problema na tua máquina, tu comprou da internet, é uma burocracia, tu vai ter que embalar o produto, mandar pelo correio, pagar, né, esse custo para a máquina aí, ficar vários dias sem o equipamento. E se tu tem uma linha direta ali com a loja, um relacionamento é muito mais fácil, né? Eu mesmo prefiro comprar de lojas físicas. Ah, sim. Mas né? aí... E o preço também não é grande diferença. Não, eu fiz um estudo assim, para que o meu custo fixo da empresa fosse um custo menor, para que a gente possa atender e competir com essas plataformas digitais. Muito bem. Nós faremos mais um intervalo comercial, são 9h41, Beverly, estouramos um segundo, mas voltamos em seguida para o último bloco do programa Vitrine de Negócios desse sábado de Aleluia. Tua Rádio. No Brasil, acontecem 76 tentativas de golpes digitais por minuto. E um deles é a falsa central de atendimento, em que um suposto colaborador do Sicredi entra em contato alegando problemas na sua conta e exigindo que você execute procedimentos com urgência. Isso nunca acontece. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente do Sicredi ou com nossos atendentes por WhatsApp ou nas agências. Sicredi é ter com quem contar e confiar. 9h42. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 17 graus. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Em qualquer estação, inclusive no outono, é importante proteger seus olhos dos raios ultravioleta, com óculos de qualidade comprovada. Na Ótica Martinato, você pode fazer seus óculos de grau com proteção UV em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta ou à vista com descontos especiais. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Tua Rádio. De volta, são 9 horas e 46 minutos, temperatura de 17 graus em Caxias do Sul. Eu perguntei para a Beverly porque ela está de frente para a televisão que tem os números ali, né? A hora, a temperatura e tal, e eu estou de frente para a Beverly, né? Por causa disso. Mas lembrando que o Vitrine de Negócios tem um oferecimento da CDL Caxias e do Cicobi Vale do Vinho. E com esses patrocinadores, nesse sábado, aleluia, nós queremos desejar uma grande Páscoa a todos vocês de casa, aos nossos ouvintes. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Você viu, né? Os temas que a gente trata aqui, né? Nós aqui fazemos o possível para que nós possamos levar a você alguma inspiração. Uma vez conversando com uma pessoa aqui, ela percebeu que tinha uma lacuna no mercado de máquinas para onde as pessoas pudessem lavar as suas próprias roupas. Né? E hoje ela está com uma meia dúzia de lavanderias na cidade, né? E feliz da vida. Né? Então a gente fica muito feliz quando a gente consegue agregar também algumas coisas para as pessoas. E hoje conversando aqui com a nossa querida Franciele Calgaro Amaral, que está fundando, né, em Caxias do Sul, a Escola do Mecânico, fundou na escola, que já está aí, né, recebendo alunos, e que vai iniciar as atividades no dia 10 de maio. Então, prepare-se, dá uma pensada aí, dá uma conversada em casa também. Daqui a pouco vale a pena você conhecer, se desenvolver nessa área da mecânica automotiva, não é? E a gente percebe que a escola já é um sucesso porque foi construída com desejo. É mais ou menos que nem filho quando a gente deseja vir, né? Vem com saúde. Não tem? E eu gostei muito da Franciele quando ela disse assim, quando
quando no nosso propósito o desistir não tem espaço, né? A gente vai avançando. Às vezes, momentos bons, outros nem tanto, né? Mas nós estamos para o último bloco do programa, faltando, nesse momento, 12 minutos para as 10 da manhã. Franciele, a escola do mecânico que fez você estar aqui conosco, mas a tua história também nessa vocação, ou nesse teu experimento, né? Ou nessa tua gestão de negócios em outras empresas quando não estavam no teu nome e agora no teu nome, me parece que faz de você literalmente alguém que vai ter muito sucesso. E você chega num ponto que, percebendo, és muito boa observadora, e observando que os clientes de vocês tinham alguma dor, a deficiência de mão de obra, ela vai atrás, busca no centro do país empresas que já estivessem fazendo isso, não inventou do zero para que não demorasse mais tempo, né? E se tem gente fazendo e fazendo bem feito, por que não fazer aqui no nosso meio? E traz para Caxias do Sul, junto com uma outra empreendedora, que é com a Milene Monteneso Cúnico. Isto, que trazem para Caxias do Sul, então, a Escola do Mecânico, que já está com as inscrições abertas para os seus cursos, né? Para o seu curso, para os seus módulos, e que vai fazer com que você possa prestar atenção nisso e por que não, transformar a sua profissão. Você que às vezes não sabe bem, ou até, às vezes a pessoa já até se aposentou na sua atividade e quer voltar para o mercado de trabalho. Para voltar para o mercado de trabalho, tem que voltar pela porta da frente. Exatamente. Né? Então, está aí uma grande oportunidade, né? Mas uma grande oportunidade mesmo para muita gente e, fundamentalmente, você não precisa ter grande instrução, você não precisa ter feito uma faculdade como nós fizemos, né? Você, às vezes, está ali se aposentando, agora o mercado fechou para mim. Nenhum mercado fecha para ninguém. Não. Só fecha o mercado quando você para de querer aprender. Quase cansei de falar isso, mas eu continuo falando isso, né? O dia que você não quer mais aprender, bom, aí o mercado fechou, né? Aí trata de fazer alguma outra coisa, vai morar na praia, como muitos amigos meus fizeram, e é uma escolha, né? Não dá para ser diferente, né? E quem não quer parar de aprender, sempre vai ter o que aprender, né? A gente nunca termina. E a gente tem que instigar aqui as pessoas para aprenderem a falar, a aprender, né? Correr atrás dos seus objetivos e estudar, se conectar com pessoas com o mesmo propósito, né? Assim como eu me conectei com a Milene lá na Microempa, conheci ela do meu setor, a gente entrou em conversa, né? Viu que esse negócio que bela empresa, que bela entidade que é a Microempa, né? Nossa, é uma entidade maravilhosa, assim, traz muito treinamento, muito conhecimento e um network, assim, ó. Fantástico, né? Fantástico. É verdade. E tem tanta gente boa lá. Olha, é impressionante. Eu fui presidente da CDL de Caxias e não é ciúmes que eu tenho, né? é uma gratidão, né? Pela entidade que eu fui presidente, né? E estou lá até hoje. E vou ficar lá eternamente, porque na CDL, quando você deixa de ser presidente, você vai para o Conselho Superior e lá no Conselho Superior tem todas umas atividades que aí vão sendo exercidas por nós do Conselho. E a gente olha para a Microempa, aquele crescimento, aquele número de associados, vocês que fazem, tem um desejo de crescer, né? Olha, é um negócio fantástico, né? Entre as empresas, entre as nossas entidades em Caxias do Sul. E você mesmo traz aqui espontaneamente fatos da Microempa, que essa é a função das nossas entidades. É ajudar, de uma forma ou outra, a desenvolver os seus associados. Eu entrei na Microempa, eu não me enxergava como uma empresária, uma empreendedora, né? E ali me conectando com as pessoas que tinham lá dentro, com todo aquele potencial e com aquele acolhimento, eu consegui ver que sim, eu sou uma empresária, sou uma empreendedora, eu tenho que me ver assim e correr atrás dos meus objetivos e ver a minha empresa como uma empresa sólida, uma empresa grande, porque é isso que faz ela crescer cada vez mais, né? E esse apoio faz toda a diferença, É verdade. né? E tu é uma pessoa inquieta, naturalmente, né? Sou. Você é em busca de... Sim. Diz que a inquietude é que faz a gente ganhar espaço, né? Enquanto os outros dormem, a gente fica pensando. Eu tenho uma frase que é a minha consultora empresarial fala, Tuane Tomé, que ela diz assim, ó, se tu não faz poeira, tu come poeira, né? É verdade. Então, vamos atrás de conhecimento, não tenho medo de perguntar, de dizer como que faz,
se tá certo, se tá errado. O não eu já tenho, né? É verdade. Se eu te pedir uma indicação ou se eu te pedir alguma orientação e tu não me der... Corresponder É a mesma coisa que se eu não verdade. tivesse perguntado. É Então, verdade. não eu já tenho. É verdade. E vou embora e vou fazendo o meu máximo, dando o meu máximo para que eu coloco a mão, né? Para que aconteça. Isso aí. Voltando aqui para o final, para a escola, né? Já que aliás, um abraço à Adriana Silva, a Adri querida, a Adri é uma empreendedora também, depois de muitos anos do Pioneiro, abriu seus negócios, acho que está e vem crescendo, né? E é uma das brilhantes cabeças que nós temos em Caxias do Sul. Aliás, a Adri foi na minha gestão de presidente da CDL, ela foi nossa assessora de comunicação, né? Depois ela deixou de ser, foi para outras frentes e tal, mas conviver com a Adri é um espetáculo, né? Também. Ela é uma grande pessoa, muito querida, né? E tem um potencial enorme aí, um conhecimento gigante na área da comunicação. É verdade. E é uma honra, né? Ter ela ali ao nosso lado para divulgar o nosso empreendimento. Parabéns Gratidão, pra vocês. sem palavras, Parabéns para Adri, vocês que conseguem investir na Adri. Maravilhosa, né? É verdade. Mas isso é uma outra coisa que o empresário tem que perceber, né? Se você tiver visão de como é que chama? De vira-lata, tu vai ser vira-lata. Exatamente. Né? Me diga com quem antes que eu te direi quem é, sabe? Essa coisa assim essa frase é muito real. Diz que a gente é média dos últimos, das 3, 4 pessoas que a gente convive, né? Então, a gente tem que cuidar muito da ambiência da gente, verdade. né? Qual que é o ambiente que eu estou inserido? É verdade. Na verdade, isso é a visão. Onde eu quero estar é muito importante como empresário, né? E após isso, ver, eu estou num ambiente de pessoas que estão onde eu quero estar ou que pensam nesse propósito, né? Então, tu tem que cuidar da tua ambiência. Gostei. Escola do Mecânico que abre as portas para os seus alunos a partir de 10 de maio, não é? Mais uma vez, vamos fazer uma venda aqui, né? É uma notícia jornalística em Caxias do Sul, né? Mas é um modelo empreendedor, é alguém que que tem o seu negócio alicerçado, né? E abre um outro negócio em paralelo, né? Uma extensão do negócio, mas sem perder a ternura, né? Porque curso é um negócio voltado 100% para pessoas, né? Mas que muito alicerçada e habilmente e com muita inteligência, digamos assim, muito oportuno, né? De não começar tudo de novo, e sim servir de uma franqueada, de uma franqueadora, né? Que já tem esse negócio há algum tempo, que já avançou bastante o caminho. Já foi validado, né? tem profissionais capacitados. Daqui a Torres, ela já está pertinho ali em Três Cachoeiras. Legal. Isso aí. E aí, então, vamos fazer um convite para a população de Caxias do Sul, né, para o perfil e tal, que queiram, que eventualmente não, muita gente vai querer fazer o curso de vocês. Como faz para se inscrever? Que é o primeiro passo. Então, para se inscrever lá nos cursos, nos chama no WhatsApp, né, 5499190 99190 8808. Muito bem. E temos o Instagram. Deixa eu escrever aqui, e daí você diz de novo. 9190 8808. 8808. Eu quis escrever só para ela ver a minha letra, né? Minha caligrafia. Né? Esse é o telefone, né? E aí vocês têm as mídias sociais que complementam isso. Isso, né? Que é a Escola do Mecânico, Caxias do Sul. Perfeito. Tem alguma pessoa lá em... Falar com o João, com a Meline, com o Nicolas lá, que é a nossa equipe comercial. Perfeito. E que eles estão prontos para atender o pessoal lá. Quero fazer o convite também, se queira vir na escola, conhecer como a estrutura da escola, as salas, os equipamentos. Que é interessante, né? Exatamente. E fica onde? Fica na Rua Mimos de Vênus, no bairro Cinquentenário, 199. 199. Ali na região do shopping, né? Isso, próximo ao shopping, ali, a Sul Pneus, a Volvo. Ah, ok. Bacana. E vocês começam, as inscrições estão abertas, as turmas estão abertas, os professores contratados. Me fala mais um pouquinho da seleção dos professores de vocês. Como é que fizeram para
para buscar quem é quem na ordem do dia, assim, para... Então, como a gente... Tu não vais dar aula, né? Ou vai? Não. Não, por que Até não? porque a minha mecânica tá desatualizada, agora eu vou ter que atualizar, né? Há 14 anos atrás, os veículos eram... Há 14 não, né? Há 20 e poucos anos atrás era muito diferente, Perfeito. né? Mas, assim como nós, tanto eu quanto a Milene, temos esse amor pelo segmento, a gente procurou... profissionais que tivessem esse mesmo amor, que gostassem de ensinar, que tivessem uma Mas bagagem... que fossem mecânicos. Isso, que tivessem uma bagagem sólida no setor automotivo, profissionais da área que já tinham a sua própria mecânica ou que já atuam na área em outras empresas, né? Então, teremos esses profissionais aí bem qualificados para dar as aulas para esses alunos aí, que eu tenho certeza que eles vão se conectar muito, não só com a mecânica e com as histórias desses profissionais. É verdade. Que nós temos o Rogério ali, que ele tem uma história muito bonita, muito bacana. Né? O Rogério é um dos professores. Um dos professores da Perfeito. Mecânica Pantera, que ele iniciou a mecânica dele com algumas peças inconsignadas de fornecedores que cederam para ele vender e poder trabalhando e depois pagar o equipamento, né, as Perfeito. ferramentas. Então, são histórias magníficas que estão ali dentro e que a gente sabe que essas histórias servem de inspiração para esses jovens, para esses alunos que estarão lá seguir uma carreira fantástica também. Como a palavra gratidão, que muitos dizem que já está meio esgotada, né? Mas até não encontrarem uma outra palavra que a substitua, a gratidão e propósito são duas coisas que a gente tem que usar sempre na administração, né? E como as pessoas que têm gratidão por quem ajudou é muito importante, né? É como ter gratidão pelo pai, pela mãe, pela marca, pelos ex-chefes, essas coisas todas, né? A gratidão, ela te traz mais coisas boas, né? Tu ser grato por tudo que aconteceu, e a gente tem que ser grato até pelo que aconteceu de não tão bom, né? Não tão bom na nossa vida, porque a gente aprende com os... Exatamente. Ou tu ganha ou tu aprende na vida, né? Então, tem que ter esse olhar. Quando dá alguma coisa de errado, é um aprendizado para que tu veja que aquilo ali não é assim e tu fazer diferente e ter um sucesso lá na frente, né? Uma vez eu fui fazer um curso, uma imersão sobre gestão sobre crise, né? E quem veio falar para nós foi um rapaz da área da comunicação, e ele disse que o primeiro aspecto na crise... Primeiro, a gente fala muito de beber água enquanto fala, etc. e tal. E ele disse que numa cobertura de crise, você nunca pode tomar água. Porque se você beber água, obviamente, você tem necessidade de ir ao banheiro. E que você não tem tempo para ir ao banheiro. Não é? Então, veja que a gente aprende, às vezes, nas coisas mais singelas, né, que você possa imaginar. Né? Mas eu desejo para vocês muito sucesso na Escola do Mecânico. E alguém que trata aqui, e já fui professor de empreendedorismo e continuo sendo professor de empreendedorismo, eu percebo claramente que o que vocês fizeram, vocês estão trazendo para Caxias do Sul um bem para Caxias do Sul. Né? Com certeza. Né? Suas considerações finais, porque nós precisamos terminar o programa, já está até estourado já. Falando em empreendedorismo, né? Eu quero agradecer a minha professora Maria de Fátima Fradoloso, que foi a minha... Tu deve conhecer ela. Conhece. Que foi a minha professora inspiradora a empreender, que esteve presente na inauguração. Fiquei muito feliz, né? E hoje eu estou nessa trajetória de empreender por conta dela me mostrar essa visão de que eu tinha potencial. Quero falar sobre as nossas empresas também paralelos, a Ferramentas Amaral, sigam lá, quem precisar de ferramentas, a Cúnico _ CDV, e sigam a Escola do Mecânico, acompanhem o que está acontecendo ali, né? A transformação de vidas que terá, e quem quiser conhecer, fazer um curso, entra em contato lá conosco, e agradecer a vocês, a Beverly e a você, Cuiabá, por me receber com tanto carinho aí, e eu fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigado. Beverly, obrigado pela companhia. Desejo mais uma vez aqui uma feliz Páscoa a todos vocês, não é? E nós voltamos no próximo sábado com outro convidado, com outro tema, sempre aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho.
Um bom final de semana a todos, um bom feriado também. Tchau. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.